Fala galera, tudo certo com vocês? Tudo bem por aí? Como é que passaram aí o Natal de vocês? Espero que tenha sido tudo bem. E bom, como prometido, hoje eu venho trazer pra vocês a parte 2 do dia em que eu pedi as contas lá do subemprego que eu trabalhava, certo? Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar ela disponível aqui pra você no card que aparece aqui em cima e na descrição. Aí você vai lá, assiste pra você entender e depois você volta aqui. E se você estiver ouvindo um barulho de fundo, é porque meu ventilador tá ligado. E aqui, cara, não tá calor. Aqui tá um sol pra cada um. Se bem também que esse ventilador ligado não tá me ajudando muito não, né? Porque tá espalhando o ar quente, tá parecendo uma airfryer aqui. Tá assando tudo, mas tudo bem. Bom, beleza. Eles me mudaram de turno e de setor. E aí eu fui pro segundo turno, o turno do fechamento, que era das 2 da tarde até as 10 da noite. E lá eu conheci a gerente e o coordenador dessa área. A gerente do segundo turno, ela era bem de boa. Às vezes nem parecia que ela tava lá, de tão tranquila que ela era. Bem diferente do gerente arrogante lá do que eu falei pra vocês do último vídeo. O bichão andava dentro do mercado parecendo uma pomba, igual uma calopsita com os peitão pro alto, como se todo mundo ali fosse inferior a ele. Mas ela não, ela era bem tranquila, nem enchia o saco de ninguém. E o coordenador dessa área também, os meninos já tinham me avisado pra tomar cuidado com ele, porque diz que ele era muito escorado, não fazia nada. Sabe aquele tipo de pessoa preguiçosa que não move um alfinete do canto? Pois é, era esse tipo de gente que ele era. Tanto que o pessoal lá dentro só chamava ele de varal, porque ele só vivia escorado. Mas é verdade, galera. Tipo assim, se a gente tava trabalhando, a hora que ele aparecia, que ele começava a chegar perto, aí começava já. O cara falando, o varal tá vindo aí, hein? O varal vai te procurar pra você fazer alguma coisa, fica esperto que o varal tá chegando aí. Os caras chamavam ele assim. Toda vez que ele aparecia, a gente já sabia que ele ia pedir pra gente fazer alguma coisa besta, alguma coisa trouxa. Você vai entender o melhor, segura aí que eu vou explicar, você vai entender. Os caras me mudaram pro turno de fechamento porque de manhã tinha bastante promotor de vendas, tinha muito mesmo, principalmente na área de frios e congelados. Então eles abasteciam todas as marcas deles e aí durante a tarde a gente só terminava o que eles já tinham começado e mantinha tudo aquilo na área de venda, porque durante a tarde o mercado dava muito movimento. Tinha bastante gente lá, muita gente comprando. Então precisava de mais um pra ficar à tarde pra segurar a onda. Aí mandaram eu pra lá. Bom, lembra que eu falei pra vocês que tinha o frango que o mercado vendia? Pois é, como que ficou isso? Durante a tarde, quando eu chegava, eu limpava toda a cozinha do frango e deixava frango espetado para ser assado no dia seguinte. Aí eu espetava todos os frangos, colocava numa cuba dentro da câmara fria, cobria com plástico filme e no dia seguinte, o menino da manhã pegava e assava e colocava para vender. Aí quando eu chegava de tarde, eu limpava e fazia o mesmo processo. E essa tarefa era dividida entre eu e o mano da tarde. Um dia era eu que limpava e preparava frango pro outro dia e outro dia era ele que fazia isso. A gente revezava. E nesse tempo que eu fiquei trabalhando lá, eles contrataram algumas pessoas lá pro mercado. Eu mesmo vi. Algumas pessoas até passaram pelo meu setor. Teve um que eles até contratou pra ficar só cuidando do frango, né? Pô, e o cara já tinha experiência, acho que ele trabalhava em restaurante, se eu não me engano. O cara ficou só 4 dias e foi embora. Era muito ruim, gente, era muito ruim. Ninguém queria ficar lá, galera, ninguém queria, era muito ruim. O pessoal entrava lá, não passava um mês, logo saía fora. O povo nem voltava mais pra pedir conta nem nada, só parava de ir e já era. Daí beleza, galera, tava levando, tava indo, tava tranquilo. E assim, tava desenvolvendo, tava entregando um bom resultado. E aí eu comecei a observar a cadeia de funcionamento lá do meu setor para mim poder entender como funcionava e adaptar o meu trabalho de uma forma bem mais tranquila e mais rápido para mim fazer. Então eu sabia os produtos que mais vendia e os que menos vendiam. Então eu conseguia fazer um abastecimento mais rápido e manter aquela área bem organizada. E assim eu ia, entregando, fazendo um trabalho bem feito, tava bem tranquilo. Aí a gente foi fazer controle de validade, eu fui aprender a mexer com isso. Só que chegou uma hora que a gente começou a deixar o controle de validade mais de lado, porque a demanda tava muito alta. E aí a gente continuou fazendo só abastecimento. E foi numa dessa que passou produto vencido na minha área. Por quê? Tinha produtos ali dentro que vendia que nem água. Só que tinha outros que ficava muito tempo parado na área de venda e às vezes até vencia, porque as pessoas não compravam muito. Por exemplo,
massa de pastel. Não é uma coisa que você compra todo dia. Não é uma coisa que você vai no mercado todo dia comprar uma massa de pastel, uma massa de nhoque, uma massa de pizza. Não, são coisas eventuais que o brasileiro consome na vida dele. Você até pode consumir, tipo, um salgado por dia, mas você vai consumir o salgado pronto, ou no máximo vai comprar pra fritar. Então não é uma coisa que vai sair o tempo todo no mercado. Então às vezes até vencia lá na área de venda. Por outro lado, tinha outras coisas que às vezes você tinha acabado de abastecer, passava umas 5, 6 horas, já tinha que voltar lá para puxar uma frente porque já estava desfalcado. O que mais saía lá era tudo que era fácil de cozinhar, fácil e rápido. Então todas as refeições que era fácil de fazer e já ficava pronto logo, vendia muito, muito rápido, saía muito rápido. Eu sei que eu falando isso parece exagero, mas é porque você, quando entra no mercado, você entra como consumidor. Então você passa ali dentro mais ou menos uma hora, aí você faz a sua compra e vai embora. Então você não vê o produto acabando da prateleira, diferente de quem está trabalhando. É outra realidade, é uma realidade bem paralela do cliente. A gente que tá trabalhando ali dentro, a gente vê as coisas faltar, as coisas acabar numa velocidade muito rápido. É tempo curto, você vê, você olha assim, você fala, pô, eu acabei de mexer aqui e já tá desse jeito, porque ali é o nosso dia a dia, é o nosso ambiente de trabalho. E foi numa dessa que foi pego o produto vencido na nossa área. Daí o gerente lá, o arrogante, chamou eu e meu amigo e deu uma advertência pra gente. Só que primeiro ele esculachou a gente, né? Nossa, ele falou um monte, deu um esculacho na gente. Jogou um monte de coisa na nossa cara e a ideia que ele quis passar era que o mercado tava fazendo um favor em contratar a gente. Mas tipo assim, eu já tava também nem aí, sabe? Eu já tava coringando já nem ligava mais pelo que ele tava falando, já tava dando risada sozinho, já tava trocando ideia já com os alimentos, conversando com o pacote de arroz. Eu tava bem aéreo, já nem tava mais nem aí pra aquele cara. E também, nesse ponto, eu meio que tava errado, né? Porque, pô, passou um produto da validade na minha área e venceu, eu não vi, eu não prestei atenção. E fazer o quê? Fui lá e assinei a advertência, né? Bom, eu assinei, só que o meu amigo não. Além dele não ter assinado, ele também falou um bolão pro gerente. Ele não gostou daquilo, porque, né, ele tinha as razões dele lá, e falou um bolão também pro gerente. E depois desse dia, ele começou a atacar atestado. Começou a atacar atestado atrás de atestado. Que ele já tinha pedido pros caras mandar ele embora, só que os caras estavam enrolando. E aí ele começou a forçar a demissão dele. Ele já tava bem zoadão, já tava bem desanimadão mesmo. Aí depois disso ele começou a forçar a demissão dele. Fora que também ele tava num desvio de função absurdo. Ele era registrado como frente de caixa e o salário dele também era. Ele entrou lá no mercado como operador de caixa, mas aí os caras pegou ele, jogou ele lá pros perecíveis, nas câmaras frias e deixou ele mofando lá, falando que era pra ele ficar ali por um tempo, pra ajudar e depois voltava ele lá pro caixa, mas não foi isso que aconteceu. Por causa disso, né, por causa da ausência dele, eu comecei a ficar sozinho na área de perecíveis. Aí eu tinha que abastecer a geladeira e tinha que abastecer as ilhas de congelados, que era o que ele fazia. Eu meio que cuidava dos dois e ainda tinha o frango para poder cuidar, então eu ficava sozinho fazendo isso. E é nesse ponto que entra o chefe lá do setor que eu falei para vocês que o bichão era escorado. Galera, ele era aquele tipo de chefe assim, ele tá vendo que o setor tá desfalcado de funcionário, ele tá vendo que eu tô sozinho para fazer tudo e ao invés dele me ajudar a manter tudo abastecido, não, ele me atrapalhava. Ele me tirava do abastecimento para fazer uma coisa que não era nem da nossa área, e a gente não tinha nada a ver com aquilo. Às vezes, a gerente do segundo turno passava alguma coisa pra ele fazer, porque ela via que eu tava sozinho no setor. Então ela sabia que não dava pra ficar contando comigo pra fazer outras coisas. Aí ela falava pra ele fazer. O que ele fazia? Ia lá e colocava eu pra fazer o que ela tinha mandado ele fazer. E aí a área lá ficava sem abastecimento. Aí depois, chegava no final do turno, chegava no outro dia, ele vinha querer falar um bolão pra mim, porque eu não terminei de fazer o abastecimento. Só que assim, como é que eu vou terminar de fazer o abastecimento se o tempo que eu tenho de estar lá trabalhando, eu tô resolvendo os problemas dele? Não tem como, não dá certo. Ele era aquele tipo de pessoa que não se mexia pra nada mesmo. Tipo, nada. Ele só ficava andando dentro do mercado. E só ele fazia isso, porque os outros todos os outros coordenadores trabalhavam. O do hortifruti, a da frente de caixa, a da mercearia, até o coordenador dos fiscal. Todo mundo trabalhava, menos ele. Ele não podia fazer nada, porque eu acho que ele era alérgico ao trabalho. Acho que ele tinha medo de pegar calo nas mãos. Não sei, não fazia nada. Se ele tava andando dentro do mercado, aí ele via um papelão que alguém deixou assim, em algum lugar da área do mercado. Ao invés dele pegar o papelão e jogar na área de descarte, ele me procurava dentro do mercado, tá? Ele me procurava dentro da câmera fria, onde eu tiver, ele me achava e falava assim pra mim, ó, no corredor 3, por exemplo, no corredor 3 tem um papelão ali, joga na área de descarte. Era desse jeito. Aí eu tinha que parar o que eu tava fazendo pra ir lá fazer isso.
Só que isso não era eventual, era todo dia. Todo santo dia. Eu parava o que eu tava fazendo pra fazer alguma coisa que ele pediu pra fazer. E era sempre uma coisa besta, uma coisa idiota, uma coisa que, meu Deus, até uma criança fazia sem problema nenhum, mas ele não podia fazer. Se tinha um pallet assim vazio, parado no canto do mercado, isso não podia acontecer, porque ficava no meio do corredor. Todos os pallets tinham um local certo, ou tinha que estar dentro da demarcação. Se tava fora, ao invés dele pegar e guardar, não. Ele me procurava dentro do mercado pra mim poder fazer aquilo, porque ele não podia fazer. Teve uma vez que no período da manhã, um cliente começou a fazer uma compra lá no mercado e deixou o carrinho na área de geladeira, assim, dos frios. E dentro desse carrinho tinha, tipo, um refrigerante, uma pasta de dente, um sabonete, pouca coisa. Isso era de manhã. Eu tava em casa, porque eu entrava de tarde. Galera, era tipo 7 horas da manhã. Chegou uma mensagem dele, era uma foto. Era a foto do carrinho. Aí ele mandou assim pra mim: favor, quando você chegar, devolver carrinho na área de carrinhos e os produtos na prateleira. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que esse cara tá fazendo isso. Meu Deus, ele tá lá dentro do mercado. Será que ele não pode devolver? Ele vai esperar eu chegar pra fazer isso? Aí eu peguei e larguei pra lá, eu nem respondi a mensagem, porque eu achei que ele ia resolver. Galera, a hora que eu cheguei 2 horas da tarde, a merda do carrinho não tava parado lá ainda, no mesmo lugar? Tava parado lá. Eu olhei pra aquele carrinho assim, eu falei, mano do céu. Quando os caras me falavam que o bicho era escorado, agora eu descobri o porquê. E acabou que nem fui eu que fui devolver o carrinho, foi umas meninas do caixa lá, porque elas faziam justamente isso. Elas saíam dentro do mercado, pegando os carrinhos, levando pra área delas e devolvendo o que os clientes deixavam. Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, mas é muito escorado. E nisso, galera, o tempo já tava passando, eu já tava ficando de saco cheio, porque eu tava sozinho lá no setor, o mano tava de atestado, então eu tava tendo que cuidar da área do frango, da geladeira e das ilhas de congelado sozinho. Eu tinha que manter tudo aquilo. E todo dia, o chefe desse setor me enchendo o saco, me cobrando porque eu não tava conseguindo entregar um resultado 100% em tudo. Nas palavras dele, não tava conseguindo fazer o meu melhor. Só que na cabeça dele eu não sei o que era fazer o meu melhor. Acho que ele queria que eu dormisse lá dentro do mercado. Eu não sei o que passava na cabeça dele. Daí eu olhava pro meu salário, desanimava mais ainda, porque, pô, eu tava ganhando no máximo R$1.000. Eu tava pegando R$400 de vale e 600 conto de pagamento. Tava pegando isso, não passava de R$1.000. O único mês que, entre grandes aspas assim, foi o mês que eu recebi bem, foi o meu último mês, que foi o mês que o mano começou a pegar os atestados, e aí eu comecei a cobrir os dias que ele tava faltando. Então eu meio que tava vendendo as minhas folgas e tava indo no domingo. Aí nesse mês, ao todo com vale e pagamento, eu acho que eu fui pegar uns R$1.400. Foi só esse mês também, porque o resto, nada. Daí teve uma semana lá, que era a semana de fechamento. Então o mercado tava na maior correria. De tarde, então, tava entupido de gente. E eu, na mó correria, suando a camisa, abastecendo as áreas, indo, voltando toda hora, mó correria pra cima e pra baixo. Aí a gerente foi lá e pediu pro chefe da minha área pra ele ir lá no estoque, nas docas, e puxar pra dentro da câmara fria uns pallets de carne e de outras mercadorias lá perecíveis, né, que ia pra dentro das câmaras frias, porque tinha chegado um carregamento e os caras lá que ficavam nas docas não tinha dado tempo deles colocar pra dentro. Aí tava tudo no meio do caminho assim. Aí ela pediu pra ele colocar todo aquele material pra dentro da câmara fria, pra não estragar e pra tirar do caminho. Aí o bicho preguiçoso não podia fazer nada, como eu falei, né, deve ser alérgico ao trabalho. O que ele fez? Ele foi lá e pediu pra mim fazer isso. Aí eu falei pra ele, ó, você tá vendo que o mercado tá com movimento, eu tô sozinho aqui, você vai me tirar dessa área pra poder fazer isso daí. Ele falou pra mim, não, fica tranquilo, fica de boa, pode fazer lá o que eu pedi pra você e fica por isso mesmo. Falei, não, tudo bem. Foi o que eu fiz. Larguei o que eu tava fazendo, larguei lá o abastecimento e fui puxar os pallets de carne lá pra dentro da câmara fria. Uns pallets pesados, nossa, você não tem ideia. Pesava pra caramba, mas aí eu peguei e puxei tudo. Limpei lá toda a área, beleza, deixei tudo limpo. Isso eu comecei a fazer umas 5 horas da tarde. Era tipo umas 8 da noite, 8h30 eu acabei. Era muito pallet, era bastante pallet. E você não podia deixar de qualquer jeito dentro da câmara fria. Você tinha que organizar pela data de validade. Então tinha que colocar os produtos com a data de validade mais velha pro fundo e as mais próximas, as que ia vencer logo, pra frente, para que saísse pra área de abastecimento logo. Aí eu também fiquei por ali mesmo, aí beleza, pegou e passou. Quando foi no outro dia, eu cheguei pra trabalhar às 2 da tarde, o mano que trabalhava lá no primeiro turno me chamou assim, a hora que eu cheguei me chamou de canto e falou assim pra mim que o nosso chefe lá tava tomando um mó esculacho no RH. Tava os 2 gerentes dando mó esculacho nele lá no RH. Aí eu perguntei pra ele o porquê. Ele falou assim pra mim que não sabia, só que eu já desconfiava. Eu acho que era por causa da noite anterior, que a gerente tinha passado uma tarefa pra ele fazer enquanto eu tava abastecendo a área, só que daí o que ele fez?
não queria trabalhar, colocou eu pra fazer o que a gerente tinha mandado ele fazer. E isso daí resultou num problema, porque a área de mercadoria começou a ficar vazia, começou a ficar desfalcada. E aí, com certeza, ele tomou um esculacho por causa disso. Daí, nesse mesmo dia, quando foi de tarde, ele me chamou e veio querer me dar uma advertência. Veio querer me dar uma advertência, alegando que na noite anterior eu não consegui entregar o abastecimento da geladeira completo. Eu virei pra ele e falei assim, cara, como é que você quer que eu abasteça a geladeira se o tempo que eu tenho que estar trabalhando, eu tô resolvendo os seus problemas? Eu tô fazendo o que era pra você estar fazendo. A gerente pediu pra você fazer isso, não pra mim. Só que daí você foi me tirar daqui, falou pra mim ir pra lá e ficou por isso mesmo, e agora você vem querer me cobrar por isso? Esse BO não é meu. Isso é problema seu. Aí ele falou pra mim que não, que eu tava errado, que não era assim, que eu tinha que entender o lado deles, porque o mercado tava sem funcionário. Eu falei, exatamente. Se tá sem funcionário, você tem que observar isso e me ajudar. Daí beleza, eu peguei, não assinei a advertência, falei pra ele que eu não concordava, não ia assinar, e por causa disso ele ficou bolado. Aí beleza, passou e eu trabalhei no domingo, nessa semana de fechamento. Eu fui trabalhar no domingo. Só que daí eu saí 2 horas da tarde. Os caras me liberaram 2 horas da tarde porque no outro dia, na segunda-feira, o mano do primeiro turno ia estar de folga. Aí eles me liberaram às 2 para que no outro dia eu entrasse às 8. O mercado abria às 6, né? Os funcionários do primeiro turno entravam às 6, mas eu ia entrar às 8. E quem ia entrar às 6 era só o meu chefe. Aí o que eu fiz? Como era de costume, eu peguei e deixei os frangos tudo espetado, tudo pronto dentro da cuba na câmara fria. No outro dia, ele só tinha que pegar e colocar para assar, e depois tirar e colocar na área de venda. Ele ia fazer isso, tá? Ele ia fazer isso. Aí no domingo eu limpei lá toda a cozinha, deixei tudo certo, e esqueci, em cima da mesa onde a gente preparava o frango, eu esqueci uma tesoura, acho que um pacotinho de etiqueta, se eu não me engano, e um rolo daquela fita que cola dos dois lados, sabe? Dupla cola, eu acho. Dupla face. Uma fita dupla face. Eu esqueci lá. E o armário onde a gente guardava essas coisas ficava do lado. Ficava colado com a mesa assim. Colado mesmo. Era só abrir o armário e guardar. Só que eu esqueci ali em cima. Acho que eu tava tão desligado que eu nem prestei atenção. Peguei e fui embora. Daí fui embora pensando, fui embora meditando, sabe? Pensando no salário, na carga horária. Comecei a equiparar tudo. Comecei a pensar nos prós, nos contras, porque eu tava perdendo muito tempo da minha vida só por causa do trabalho, e eu não tava ganhando bem pra isso. Eu não tava ganhando nem um pouco bem pra isso. Eu já não tinha mais tempo pra estudar, já não tinha mais tempo pra ir pra igreja, já não tinha mais tempo pra ficar, tipo, na minha casa descansando. Eu não tinha mais tempo pra nada, eu só trabalhava. E não tava sendo bom, porque era só cobrança e eu ganhava mal. Aí beleza, ainda fiz uma oração, falei com Deus, desabafei, só fiquei ali. Quando foi no outro dia, eu levantei cedo, porque né, eu ia entrar às 8. Aí quando deu umas 6:30 da manhã, chegou uma mensagem lá do meu chefe. Ele já tinha entrado. Aí ele mandou pra mim a foto da tesoura e do saquinho de etiqueta que eu esqueci lá em cima da mesa. E ele mandou uma mensagem assim pra mim: favor, quando você chegar, limpar essa bagunça. Mandou desse jeito. Gente, 6:30 da manhã. Aí eu respondi assim pra ele: que bagunça? Aí ele mandou assim: essa bagunça que você deixou aqui no domingo. Cara, aquilo ali pra mim, eu já tava de saco cheio. Eu já tava no meu limite. Eu já tava assim, sabe? Só que quando você já tá de saco cheio, cara, é igual quando você tá com um copo cheio de água. Uma gota transborda. Aquilo ali pra mim já foi a gota que faltava foi aquilo. Aí eu peguei e falei: mano, quer saber? Vou sair fora mesmo. Não quero saber mais não. Era pra mim entrar às 8. Nesse dia, eu fui aparecer no mercado, era 3 horas da tarde. Foi a hora que eu fui chegar lá. Galera, quando deu 8:30, 8:40 por aí, ele começou a mandar mensagem pra mim. Começou a mandar mensagem, começou a ligar, começou a encher o saco. Daí ele mandou um áudio assim pra mim, perguntando aonde que eu tava, porque era 8 horas da manhã e não tinha frango pronto pra vender e o gerente tava cobrando ele. A hora que eu ouvi aquele áudio, nossa, eu pensei tanta coisa. Galera, eu tinha deixado o frango pronto um dia anterior pra ele colocar pra assar. Era só ele pegar, colocar pra assar e colocar pra vender. O frango tinha que estar na área de venda às 8 horas da manhã. Ele tava esperando eu chegar às 8 horas pra começar a assar, porque ele não podia fazer aquilo. Eu acho que ele tinha nojinho do sanguinho do frango. Acho que ele tinha nojinho de colocar a mão em carne, sabe? Eu não sei o que se passava na cabeça daquele cara. Mano, bem que o povo falava pra mim que ele era escorado. A hora que eu escutei aquele áudio dele, que ele falando pra mim que o gerente tava cobrando ele porque não tinha frango na área de venda e eu tava atrasado, mano, aquilo ali pra mim eu tive mais certeza ainda que eu tinha que sair fora daquele lugar. Pra manter a minha saúde em dia. Eu tinha que vazar dali o quanto antes. Assim que eu cheguei naquele mercado, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui procurar ele. Eu fui até de mochila vazia ainda pra poder trazer minhas coisas.
Entrei no mercado, já fui direto lá na área de perecíveis procurar ele. A hora que eu cheguei na área de perecíveis, ele tava lá, na frente do balcão, assim, dos frangos lá, e tava com o telefone na orelha, acho que tava ligando pra mim. Eu tinha colocado o celular até em modo avião, pra não ficar chamando. A hora que ele me viu, nossa, o bichão parecia um búfalo. Já tava com o narigão aberto de ódio, já veio na minha direção igual uma locomotiva a vapor. Nossa, o chão até tremia, parecia um búfalo cavalgando. O bichão veio. Só que ele não me tratou com falta de respeito, ele não foi ignorante, nem nada disso. Ele veio de boa, mas dava pra ver que o bichão tava fervendo de ódio. Ele chegou em mim e já falou assim, não, mano, já vai lá, já dá uma atenção lá no frango, já limpa aquela bagunça lá, porque eu assei ali conforme eu consegui tudo. Eu interrompi ele no meio, falei assim pra ele, vim pedir minhas contas. Só falei isso pra ele. Vim pedir minhas contas, não quero mais trabalhar aqui. Na hora que eu falei isso pra ele, mano, o cara desmontou, o bichão desmontou. Porque ele ia ficar sozinho no setor, porque o mano do primeiro turno tava de folga, o mano do segundo turno tava de atestado e eu tava pedindo as contas. Ele ia ficar sozinho, alguém ia ter que trabalhar, e esse alguém ia ser ele. Então acho que ele tava mais preocupado com o fato dele ter que trabalhar do que o fato de eu estar indo embora. Aí ele falou assim pra mim, não, pô, não é assim, você deve estar de cabeça quente, vai lá em cima, toma um café, né, descansa um pouco, sabe, jogando aquele papo. Falei pra ele, cara, não tem mais o que pensar, eu vim pedir minhas contas, tô saindo fora, não quero mais trabalhar aqui. Aí ele tentou argumentar, tentou conversar, tentou contornar a situação, sabe, falar aquela não sei o que. Falei, não quero saber, só quero sair fora. Aí ele pegou e falou assim pra mim, então já que é assim, sobe lá pro RH que eu vou avisar o gerente. Subi pro RH, aí daqui a pouco chegou a gerente, foi a gerente do segundo turno que fez a minha demissão. Ela entrou lá na RH, a gente trocou uma ideia, eu escrevi uma carta com a minha própria letra, né, devolvi todos os pertences lá pra ela, uniforme, cartão de acesso, esvaziei meu armário. Aí ela pegou, me desejou boa sorte, eu desejei igualmente pra eles, desci, na hora que eu... Ai, meu Deus. A hora que eu desci, mano, ele tava parado lá no meio da geladeira lá, da área de frios lá, com a mão na cintura assim, parado. Acho que tava pensando, refletindo, falando, mano, o que eu vou fazer agora? Cara, tô nem aí, se vira o que você vai fazer da sua vida, eu sei o que eu vou fazer da minha. Fui lá, peguei um salgadinho, peguei uma bolacha, peguei um refrigerante, passei no caixa, paguei e fui embora. Fui embora tranquilamente, de cabeça erguida, sabendo que eu tinha entregado um bom resultado. Mas na minha cabeça mesmo, eu tava indo embora igual o Coringa quando ele saiu do hospital lá no filme lá e explodiu o hospital. Na minha cabeça tava a mesma coisa. Só faltava o mercado explodir. Pra mim, poderia explodir tudo aquilo, voar amaciante pra todo canto, voar arroz, voar um monte de coisa. Por mim, podia acabar com aquele manicômio. Mas só na minha cabeça, né? Óbvio, porque do lado de fora eu tava bem de boa. Tava tranquilo. Fui embora, galera. Sabe, não existe sensação melhor do que você sair de um lugar onde você tá sendo sugado. É uma sensação de alívio, é uma sensação assim de, sabe, de paz. Então assim, galera, eu tô contando isso pra vocês não pra demonizar a CLT e nem pra falar pra você que a CLT é o fundo do poço de um ser humano brasileiro, porque não é assim. A gente sabe que existe muitas vagas de CLT que vale a pena você investir, vale a pena você tentar, vale a pena você permanecer, porque é bom. Algumas, tá? O que eu tô te contando é uma experiência de uma vida em um subemprego, aonde é um emprego de sobrevivência mesmo, que você pega ali porque você tá na necessidade. E eu percebi que chegou uma rapaziada nova aqui no canal, por volta de uns 13 anos aí pra cima, então vocês vão pegar esse mercado de trabalho. Então eu já deixo avisado pra vocês que, cara, subemprego é complicado. Você pega só se você realmente tiver na necessidade, se você tiver precisando, porque não é fácil, é muito cansativo e a recompensa também não vale muito a pena não, viu? Então estudem, galera, estudem e apliquem o seu conhecimento. Apliquem, tá? Porque isso vai fazer total diferença na vida de vocês. E eu tenho uma visão a respeito do Brasil, a respeito da maneira de como o Brasil tem o seu formato de trabalho e de educação, e é uma visão muito peculiar, é uma visão um pouco ampla, mas muito peculiar. E eu nem sei se vale a pena trazer isso no canal, porque eu nem sei se ia ser assistido. Porque nesses tempos que nós estamos vivendo aqui, tipo, de uns anos pra cá, a gente tem visto que, né, o Brasil e o mundo têm passado por maus bocados, né? Então eu tenho uma visão a respeito disso. Eu vou pensar se eu gravo um vídeo sobre isso, ou até se eu abro um outro canal pra falar só sobre isso. Não sei, eu vou ver o que eu faço ainda. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esses 2 vídeos aí, da minha experiência, né? Espero que tenha servido pra você de alguma forma. E pra você que tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Se você quiser permanecer por aqui, eu sempre tô postando alguma coisa aí de acordo com os devaneios da minha cabeça, né? Então é isso aí. Bom, feliz ano novo pra você, que Deus abençoe seu ano, que venha ser um ano muito próspero. E é isso, pessoal, valeu e até a próxima.